Boa tarde, minha Paraíba. Quinta-feira, dia 18 de maio de 2023. Mais um Rede Verdade começando ao vivo aqui para você que está ligado na programação da TV Arapuã. No programa de hoje eu converso com o secretário de Cultura da Paraíba, Pedro Santos. Tem novidade aí na pasta, tem anúncio de concurso público para a Secretaria de Cultura, tem também ali a agenda, enfim, de eventos e ações promovidos pela Secretaria do São João aqui na Paraíba e municípios que estão fora da rota aí dos grandes eventos aqui no estado, e tem também aí as oportunidades de financiamento de projetos na área cultural aqui no estado da Paraíba. A gente conversa sobre tudo isso com o secretário, mas para a gente começar, vou começar logo com o evento que o governador João Azevedo conduziu na manhã de hoje, na presença do ministro da Educação, Camilo Santana, que está aqui em João Pessoa e abriu aí esse programa Mais Alfabetização na Paraíba. Nossa equipe acompanhou todos os detalhes na manhã de hoje. A gente traz daqui a pouquinho esse material sobre o evento aí na Secretaria da Educação, sobre a educação, que inclusive o governador João Azevedo anunciou reajuste de 80% no salário dos professores contratados. Atenção, os professores contratados da educação. O governador, nesse evento aí, anunciou o reajuste de 80% aí dos contratados. Bom, esse evento não deu certo agora, daqui a pouquinho dá, mas o evento sobre a ouvidoria do Estado, todas as ouvidorias públicas do país, fizeram um encontro aqui, foi sediado aqui em João Pessoa, sob a condução do ouvidor-geral aqui do estado da Paraíba. Nossa equipe acompanhou lá. João Pessoa cedia nesta quinta-feira o Fórum das Ouvidorias Públicas e Privadas. O momento é para discutir melhorias no setor e também a troca de experiências com ouvidorias de outros estados. Ouvidores de diversas instituições estiveram presentes ao fórum, que aconteceu no auditório da Fundação Casa de José Américo. A ouvidora-geral do estado de Pernambuco, Érica Lassé, veio compartilhar sua experiência com os ouvidores da Paraíba. Ela pontuou a importância do fórum e destacou a necessidade da capacitação contínua para a melhoria dos serviços. A gente vai trazer um pouquinho da experiência do nosso estado, né? Hoje, Pernambuco tem uma rede de ouvidorias bem fortalecida, somos 62 unidades organizadas em rede, e fora isso a gente tem a rede PE de ouvidoria, que é composta por vários poderes, o executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, e vários municípios fazem parte. Então a gente vai trazer um pouquinho dessa experiência para mostrar aqui ao estado da Paraíba. O momento foi marcado por uma calorosa recepção aos participantes. Teve café da manhã, seguido por uma apresentação cultural com um trio de forró. O contexto de ouvidoria é o mesmo, tanto para instituições públicas quanto para privadas. O intuito é acolher as demandas dos cidadãos, zelando pela garantia de qualidade dos serviços. Ouvidora da Procuradoria-Geral da Paraíba, Adriana Rodrigues, falou sobre os resultados da ouvidoria. Os resultados têm sido bastante positivos no sentido de oferecer um canal direto com a população, para receber não só denúncias, mas também sugestões, de como a gente melhorar esse serviço. A ouvidoria tem sido uma ponta direta com a população, com os servidores estaduais. Então, em cada órgão do estado há uma ouvidoria setorial que é coordenada pela Ouvidoria Geral do Estado. E lá na Procuradoria Geral do Estado nós temos este canal também, inclusive para receber pedidos de informações a respeito de demandas, como recorrer a um processo. São vários fatores e isso tem ajudado muito a população, no sentido não só de denúncias, mas de tirar dúvidas e até mesmo sugestões de como melhorar o nosso trabalho. Importante ferramenta de cidadania, a ouvidoria é o canal por meio do qual o cidadão pode apresentar sugestões, reclamações, solicitações, elogios e denúncias. O Fórum fortalece essa atuação e apoia as instituições na garantia de um serviço de qualidade.
Tá aí. Bom, comigo aqui já o secretário de Cultura da Paraíba, Pedro Santos. Secretário, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui nesse movimentado programa Rede Verdade. Muito obrigado pela presença, viu? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os telespectadores. Uma honra estar aqui com você hoje. Bacana, vamos lá. Olha, primeira notícia, o secretário de Administração teve aqui, o Tibério Limeira, que o governador anunciou no início da semana e confirmou a realização de um concurso, eu posso até usar a expressão, um concurso histórico para a Secretaria de Cultura, 33 vagas. Qual é a necessidade que vocês têm, qual é a importância, inclusive, de um concurso desse realizado para a pasta de cultura aqui na Paraíba? Bom, primeiro dizer que, como você coloca, né, é um pleito histórico, né, do segmento cultural. A Secretaria de Cultura ela foi criada em 2011, mas não foi criada com um quadro próprio efetivo. Então, o governador João Azevedo, a partir de uma série de diálogos e também da própria sensibilidade dele enquanto gestor público, sinalizou da intenção de contemplar a cultura, né, nesse processo seletivo. Na verdade, isso já veio de trás, né, foi inclusive um compromisso assumido lá atrás na campanha política e que agora se efetiva dentro de um arranjo, né, de concurso público que o governo do estado vai fazer. Para nós é fundamental assim, a tomada de decisão do governador de fazer o concurso, sobretudo porque vai trabalhar com áreas extremamente caras, né, importantes para nós. A gente vai trabalhar com a museologia, com a antropologia, com a história, com a paleontologia, restauro de obras de arte. A gente tem hoje 3 restauradores no governo do estado. Então, para tudo, né? Então, a ideia aqui é um primeiro passo substancial, isso vai fazer uma diferença muito grande na gestão estadual e que a gente celebra, né? Celebra e comemora. E tem alguns projetos que estariam até parados ou andando lentamente em função da ausência de pessoal para isso, pessoal especializado. Na verdade, os projetos eles não param, né? Você tem uma carga a mais para a equipe tocar, né? A equipe acaba se desdobrando mais para dar conta dos projetos. E sem dúvida, com a chegada desses novos profissionais, a gente vai ter aí o deslanchar, né? Principalmente da política da memória. A gente vive num estado que tem a 3ª capital mais antiga do país, que tem um patrimônio histórico fantástico, né? Um patrimônio material tombado, inclusive, e que muitas vezes há uma ausência de acompanhamento pela ausência de profissionais qualificados. E agora a gente vai ter condições de tocar essa política de uma forma mais assertiva, né? E aí você tem um secretário, na verdade o governador está fazendo 5 concursos, assim, total de 2.380 contratações, Polícia Militar, professores, no caso específico da cultura. Você tem ali a perspectiva de foi lhe dado o calendário, diz, olha, de quando você vai poder naturalmente dispor desses profissionais todos concursados e aprovados no concurso. Você tem uma previsão já de contratação para esse ano, no caso da cultura? Não, a primeira etapa aqui foi nós fazermos uma análise, né, um diagnóstico da necessidade. Então, nós desenvolvemos um relatório, esse relatório foi submetido ao secretário Tibério Limeira e juntamente com o governador João Azevedo, eles tomaram a decisão de realizar o certame. Me parece que o certame é realizado num ano para a efetivação das vagas serem no exercício seguinte, justamente em função da regra orçamentária, né? Mas nesse momento o que a gente já pode adiantar, principalmente para os setores, né, as áreas, é de que comecem a se preparar, né? Inclusive com antecedência para poder participar desse certame. Aí só para a gente repassar alguns cargos aí. Vamos lá, a gente vai ter 10 vagas para analista em gestão cultural. Quem são esses analistas? São pessoas com ensino superior completo, geralmente nas áreas de humanidades. Certo? Pode ser qualquer um, mas geralmente é nas áreas das humanidades. Certo. A gente vai ter 2 vagas para antropólogos, 3 vagas para arqueólogos, 5 vagas para museólogos, 3 para paleontólogos, 4 para restauradores de obras de arte, 3 para arquivistas, 2 para bibliotecários e 1 para historiador. Então, assim, é um leque muito amplo. Que bacana. Né? Isso. Principalmente e especialmente pela valorização desses profissionais do mercado, especialistas, né, nessas áreas. Pela valorização dos profissionais e pela demanda que naturalmente o poder público tem. Para você ter ideia, por exemplo, o DER está fazendo uma estrada de Serra Grande para aquela região ali de São José de Piranhas e, de repente, a máquina que estava fazendo a obra se deparou com uma urna indígena, uma urna funerária indígena. Veja a riqueza antropológica e arqueológica. A gente precisa de profissionais para fazer esse acompanhamento. O que é que faz com essa riqueza histórica, né?
Então essa turma que vai entrar certamente com muita coisa para fazer. Bacana. Você falou aí questão de, enfim, limite orçamentário e possibilidades e garantias orçamentárias. E aí eu quero pegar esse tema de orçamento e de financeiro para perguntar como é que está a viabilidade financeira da Secretaria de Cultura para financiamentos de projetos culturais aqui na Paraíba, seja com recursos próprios, seja aí com os programas da lei federal. Olha, Luiz, é importante você destacar isso, porque a Paraíba vai receber agora, possivelmente no mês de junho, a gente estima, um aporte do governo federal na ordem de 88 milhões de reais. 88 milhões a mais para projetos paraibana. Exatamente. Esse é o recurso da Lei Paulo Gustavo. É uma legislação que foi aprovada lá atrás, ainda na pandemia, mas que foi regulamentada agora pelo presidente Lula, pela ministra Margarete Menezes. A Paraíba, inclusive, já fez a solicitação desse recurso, a gente está aguardando os trâmites, né, internos. E o estado da Paraíba recebe em torno de 48 milhões de reais e todas as prefeituras paraibanas somadas mais 40 milhões de reais. Então é uma injeção muito grande de recursos. Inclusive eu deixo aqui esse recado aos prefeitos, às prefeitas, secretários de cultura, procurem saber sobre a Lei Paulo Gustavo, porque o seu município naturalmente tem direito de fazer essa solicitação. Olha aí, e aí deixa eu lhe perguntar, não sei se você vai conseguir me responder do ponto de vista de há quanto tempo a Paraíba enfim, os artistas e os produtores culturais na Paraíba não conseguem vislumbrar um volume desse? Do ponto de vista de um aporte desse vindo do governo federal. Nós tivemos, por força da Lei Aldir Blanc, né, que foi aquela primeira, um primeiro repasse na ordem de 72 milhões. Foi um volume muito interessante também. E é importante dizer, né, essas são legislações que foram criadas no âmbito do Congresso Nacional à época. Elas nasceram do parlamento para então irem para o executivo. E nasceram com força e pressão da sociedade civil. Né? O então presidente da República, ele não teve outra saída senão sancionar, né? Então, o que a gente está recebendo agora é o segundo movimento ainda daquela época de pandemia. Primeiro veio a lei Aldir Blanc e agora a Lei Paulo Gustavo. Tá, que é uma política de Estado, não de governo. Exatamente. E aí, a tese e a leitura de que a expectativa e a perspectiva desse novo governo, o governo Lula, porque tem a narrativa do próprio governo Lula de que o governo anterior desmontou a cultura. Você, na prática, está vislumbrando isso? Eu acho que é muito mais do que uma narrativa nesse caso. É fato, né? Quando você extingue um ministério, por exemplo, não é uma narrativa de que você está desconstruindo o setor, você está, de fato, desconstruindo o setor. Né? Então, a extinção do Ministério da Cultura, a redução dos servidores do antigo ministério para uma nova secretaria especial demonstra isso também. Sem servidor público, você não faz a política pública acontecer. Você teve redução de investimentos, você teve o apequenamento de fundações importantes como a Funarte, a Fundação Palmares. Então foram 4 anos muito desafiadores para quem trabalha, e é importante dizer isso, quem está no setor cultural, para muita gente, ele está ali, para nós consumidores, a gente percebe numa perspectiva de entretenimento. Mas quem está fornecendo esse entretenimento para a gente está trabalhando. É sobrevivência. É trabalho, é trabalho. O Instituto Itaú Cultural divulgou agora, a Fundação Itaú, que o setor criativo, que a cultura faz parte, responde por 3,11% do PIB nacional. Então, nós não estamos falando de pouca coisa, a gente está falando de um setor que, inclusive, é maior do que a cadeia automobilística de produção de automóveis no Brasil. Então, essas pessoas precisam ser respeitadas. O retorno do Ministério da Cultura, uma nova abordagem sobre a lei de incentivo à cultura, que trabalha com a isenção de imposto de renda, o compromisso de fortalecer essas fundações, o compromisso de repassar recursos financeiros para os estados e municípios, mostra que nós efetivamente estamos num novo patamar, numa nova realidade nacional, e que a Paraíba também vai sentir os reflexos positivos disso. Secretário, eu quero falar sobre a Paraíba, a gente está falando sobre, enfim, o olhar do governo federal sobre a cultura e essa parceria com os estados. Quero saber das iniciativas específicas, financeiramente falando, do estado em relação aos projetos culturais, mas antes lhe convido para agora sim a gente acompanhar a matéria sobre o evento conduzido aí pelo governador João Azevedo, na presença do ministro da Educação, Camilo Santana, o programa Mais Alfabetização Paraíba. A nossa equipe esteve lá e acompanhou. Nós sabemos claramente que
a alfabetização acontecendo até os 7 anos de idade. Isso permite que a criança tenha um desenvolvimento educacional e de aprendizado acima de qualquer média que se possa se estabelecer. É fundamental que se alcance isso. Entretanto, nós sabemos, obviamente, que pela distribuição das responsabilidades da educação, que é preciso que os municípios atuem fortemente nessa área. Mas nós sabemos também das limitações que os próprios municípios, principalmente os pequenos municípios, têm para implantar políticas públicas dessa maneira e tão ágil quanto a gente pretende fazer para ganhar efetivamente no tempo pela demora que houve durante anos e anos e anos de uma falta de uma política que seja eficiente e eficaz. Então nós estamos lançando um programa em que nós vamos, em parceria com os municípios, em parceria com institutos que darão suporte à implantação do programa, com fornecimento de material, com preparação de professores que realmente se dediquem à alfabetização na idade certa. Um programa que prevê não só esses investimentos, mas premiação, por exemplo, para as 100 melhores escolas, aquelas escolas que mais avançarem. Da mesma forma, o cuidado com as 100 piores escolas que não atingiram o índice, com a adoção por parte de cada escola das 100 melhores escolas, uma escola que tiver lá nos piores índices. Ou seja, há um conjunto de medidas, principalmente visando privilegiar, premiar o esforço de cada município através das suas escolas. Além disso, nós estamos estudando internamente para fazer alterações no percentual do FPM que é transferido vinculado à educação. Tudo isso será implantado a partir de uma lei que nós vamos encaminhar para a Assembleia Legislativa e eu espero, obviamente, como tem sido sempre, nós temos tido uma celeridade muito grande para que a gente possa aprovar rapidamente e colocar em prática. Mas é um programa que prevê investimentos acima de 23 milhões de reais, voltados exclusivamente para fazer com que a nossa criança até 7 anos de idade, ela atinja aquilo que a gente precisa verdadeiramente, que é o seu nível de alfabetização. Primeiro que nos últimos 4 anos do Ministério da Educação foi muito difícil, falta de diálogo, de falta de olhar para a educação desse país, ausência durante o período mais difícil que o Brasil e que a população sofreu foi durante a pandemia. Houve um esforço individual de governadores e prefeitos para atender a educação nos últimos 4 anos. E eu digo isso como ex-governador de um estado, que inclusive precisou entrar na justiça para receber os recursos do FNDE do estado do Ceará. Então a primeira coisa que nós fizemos no Ministério, por determinação do presidente, foi abrir as portas do Ministério para o diálogo, para receber prefeitos, governadores, entidades, professores, alunos, porque só se constrói uma educação de qualidade no regime de colaboração. Quem executa da ponta o ensino fundamental e o ensino médio não é o Ministério, são os estados e municípios. Então é preciso permanentemente esse diálogo e essa parceria entre os 3 entes federados. Depois, algumas ações que eram urgentes e emergenciais. Vou dar um exemplo para vocês. Fazia 6 anos que não havia reajuste da merenda escolar, da alimentação escolar nesse país. Portanto, é um crime, porque o Brasil, que tinha saído do mapa da fome, voltou para o mapa da fome. Mais de 30 milhões de brasileiros passam fome hoje no Brasil. E é uma determinação do presidente tirar novamente o Brasil do mapa da fome. Por isso que ele criou de volta o Bolsa Família, garantindo os R$600, mais R$150 por criança, enfim. E a alimentação escolar na escola foi uma grande ferramenta para tirar o Brasil do mapa da fome. Tá aí, todo e qualquer investimento na área de educação merece aí um reconhecimento e merece ser estimulado, na verdade. Você acompanhou ali na imagem o prefeito Cícero Lucena do lado ali, olhando os discursos do governador João Azevedo, do ministro Camilo Santana, e nesse evento ele deu entrevista dizendo que vai fazer um também em João Pessoa, relativo à prefeitura de João Pessoa, trazendo outros ministros aí do governo Lula aqui para a capital. Que evento é esse, prefeito Cícero? Ter no dia 1 e 2 de junho um encontro aqui na Paraíba.
e esse encontro trará vários ministros, vários prefeitos e vão ter temas importantes para ser discutido, como a reforma tributária, como a questão da geração de emprego, a preocupação com a mobilidade. Levamos ao ministro da cidade a nossa preocupação com essa questão da mobilidade em todo o Brasil, pelo alto preço das passagens, não está cobrindo as despesas das empresas, muitas empresas em dificuldades, as frotas envelhecendo, e isso é um problema hoje nacional e estamos em busca de um marco legal do transporte, a exemplo, por exemplo, que é o SUS, a exemplo que é o Fundeb, que os recursos entram das 3 esferas, municipal, estadual e federal, para ver se a gente consegue dar uma melhor condição de transporte para a população com o menor custo possível. Também debatemos a questão do piso dos enfermeiros, dos profissionais de enfermagem, porque a medida provisória não saiu com recurso suficiente e ainda mais, só para este ano, né? Quer dizer, com a incerteza dos próximos anos. Tivemos com a senadora Daniela Ribeiro, que é presidente da comissão do orçamento desse ano, com o relator também do orçamento, levando essas duas preocupações, entre outras, em respeito à municipalidade, que é algo muito repetido, mas que é por mais verdadeiro, que o povo mora nos municípios. Então... Tá aí, comigo aqui o secretário de Cultura da Paraíba, Pedro Santos, e eu lhe perguntava, secretário, sobre a questão dos recursos do Estado para investimento nesse sentido. O que é que tem roteirizado aí? Bom, a gente está agora, nesse momento, trabalhando muito fortemente junto ao governador João Azevedo a questão do São João da Paraíba. Inclusive, nós devemos ter o lançamento de uma série de ações, campanha publicitária, apoio às quadrilhas juninas do nosso estado, que são, inclusive, uma grande referência nacional, né? A qualidade das nossas quadrilhas juninas. Vamos ter projeto de circulação de forró tradicional por todo o estado. Esse projeto teve uma edição no ano passado, e vocês estão reeditando. Esse projeto é interessantíssimo. Fala sobre ele. Os municípios que têm as grandes festas já estão lá resolvidos do ponto de vista de entretenimento para a população de São João, mas tem outros municípios da Paraíba que não ficarão de fora. Como a gente vai trabalhar aqui, Luiz, principalmente com aqueles municípios de pequeno porte. E aí, quando eu falo pequeno porte, para quem está em casa entender, eu estou falando de municípios com 3 mil habitantes. Então, a gente está fazendo uma festa de interior no interior, né? É um caminhão, ele se transforma em palco, ele sai de Rio Tinto, passa por Salgado de São Félix, sobe para Dona Inês, Nova Palmeiras, Cabaceiras, aí vai para Livramento, Juru, na Serra de Teixeira, Serra Grande, Bom Jesus, Uiraúna, Mato Grosso e termina em Passagem. Então são cidadezinhas muito pequenininhas. Pequenas que não teriam eventos. Não. Exatamente. E assim, a gente está fomentando aqui, e é nosso interesse fazer isso, a gente está fomentando o forró tradicional. Forró de raiz, aquele forró de Luiz Gonzaga, aquele forró de Jackson do Pandeiro, de Sivuca. Então, é um caminhão que vai circular, são mais de 50 artistas participando. Divulga o evento, a data do evento, das apresentações e do show. E os artistas que vão, quem vai? São paraibanos? A gente vai estar trabalhando só com artista paraibano, né? A gente vai ter aí, por exemplo, a família Calixto, né? Luizinho Calixto, que se desponta aí com fole de 8 baixos. A gente vai ter Bilio de Campina e queria também deixar aqui a minha força para esse grande artista, um dos maiores artistas que a Paraíba tem. Se Deus quiser, ele participa, ele vai estar no palco. Eu até disse no rádio hoje, ele está listado para participar. Está listado para participar e a gente tem fé em Deus que ele vai estar com a gente também, ele é muito forte. E vamos ter aí, são mais de 50, né? Grupos, artistas, sanfoneiros, zabumbeiro, triangleiro. A gente vai ter uma festa, cada cidade recebe uma programação diferente. E ao longo de 12 dias seguidos, esse caminhão vai rodar a Paraíba, né? Então, esse é o São João na Rede, né? Esse é o projeto que começa no dia 7 de junho e vai até o dia 18. Muito bacana, esse projeto é interessantíssimo, porque valoriza aí tanto a nossa cultura e também vai para alguns locais que certamente passariam desapercebido aí durante o São João. Vamos rapidinho para o intervalo comercial, a gente volta conversando um pouco mais sobre cultura aqui na Paraíba, um minutinho só, aqui no Rede Verdade. Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, conversando hoje com o Pedro Santos, ele que é o secretário de Cultura da Paraíba. No primeiro bloco, inclusive, confirmou a realização desse roteiro aí do Estado, do governo do Estado, levando forró
para municípios pequenos aqui da Paraíba durante o São João. Só repassa, você tem de cabeça, você consegue dizer os 12 municípios? Consigo. Olha, quais são os municípios que serão contemplados com show de forró, esse caminhão do forró chegando na cidade e fazendo um show? Começamos em Rio Tinto, no dia 7 de junho, depois a gente vai para Salgado de São Félix, na sequência Dona Inês, Nova Palmeira, lá no Curimataú, depois a gente desce para Cariri, ali em Cabaceiras. Aí na sequência a gente cruza para Livramento e desce a Serra de Teixeira, vai lá para Juru. Depois sobe pelo Vale do Piancó, vai para Serra Grande, aí vai para o Alto Sertão, lá em Bom Jesus, na divisa com o estado do Ceará. Volta para Uiraúna, sobe ali para Mato Grosso, perto de Catolé do Rocha, e termina em Passagem, já Olha no aí, finalzinho. que bacana. Certo? Se você é de algum desses municípios aí, do dia 11... Do dia 7 ao dia 18. a dia 18, Isso, de tem junho. forró aí para você. Bom, projetos culturais e financiamento por parte do Estado. É a Lei Augusto dos Anjos, é isso? Sim, a gente tem, Luiz, porque na verdade o desafio nosso, nós estamos há 3 meses agora, né, na gestão, o nosso desafio está sendo pensar a modernização das nossas leis, mas ao mesmo tempo não parar. Esse é o desafio, Sim. né? Então, quando eu trago aqui os projetos de São João, nós vamos ter o apoio às quadrilhas juninas, né, através da Federação Paraibana de Entidades de Quadrilhas Juninas e das ligas que são distribuídas por todo o estado. Nós estamos pensando, nós estamos fazendo o recurso chegar na ponta, onde precisa, e ao mesmo tempo a gente está trabalhando a revisão desses marcos legais. A Paraíba ela tem alguns marcos legais, a Lei 7.516, que é o Fundo de Incentivo à Cultura, é um deles. Nós estamos nesse momento realizando a análise de uma consulta pública, então nós abrimos para que a própria classe artística pudesse opinar sobre essa lei. Aprimorá-la. E agora nós estamos fazendo uma análise, né, jurídica daquilo que é possível para, na sequência, a gente encaminhar para a Assembleia Legislativa um projeto, né, alterando. No curto prazo, a gente também vai trabalhar a questão do ICMS cultural, ou seja, as empresas elas vão poder aportar também recursos e ter uma renúncia fiscal, um abatimento, né? Então isso deve ser, inclusive, tratado aí ao longo dos próximos dias. Isso vai como forma de lei também para a Assembleia. A lei ela já existe. Agora a gente está revisando o decreto que regulamenta, né, e as instruções normativas decorrentes desse decreto. E nos próximos dias também anunciaremos outras ações, né? Nós vamos ter um edital de circulação artística, ou seja, os artistas da Paraíba eles vão poder sair do nosso estado para se apresentar na região Nordeste, vão poder sair da Paraíba para se apresentar em outros estados brasileiros, e vão poder sair do nosso estado e ir para fora do país, se apresentar também. Então, nós vamos lançar um edital, logo o governador João Azevedo anuncia também, é um fomento para que a arte paraibana ela tome aí outras proporções, né? Bacana. E você volta aqui para trazer esses detalhes aí dessas novidades todas. Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui, desejo boa sorte aí na condução da cultura aqui na Paraíba. Agradeço, Luiz, deixar também aqui um abraço a todos os conselheiros e conselheiras de cultura da Paraíba, eu estive com eles agora pela manhã reunidos, e dizer que logo mais o governador João Azevedo deve estar anunciando uma série de ações de investimentos no São João da Paraíba. Olha aí. E que a gente avalia que é um investimento histórico. Logo ele deve estar anunciando. Olha aí, deixou na expectativa, bom demais. Bom, a gente vai ficando por aqui, é você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, até amanhã, se Deus quiser.